Meus amados, meus amigos, hoje, domingo, dia 3 de maio de 2015, aqui na cidade de Paris, em França, quero aproveitar essa oportunidade para trazer para vocês uma pequena meditação desta manhã na Palavra de Deus, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, podemos voltar um pouquinho atrás, aqui no capítulo 1, no versículo 4, onde Jesus determina a eles, aos seus discípulos, a não sair de Jerusalém enquanto não recebessem a promessa. Jesus disse a eles: vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Depois sereis minhas testemunhas em todo lado, até os confins da terra. Jesus diz: quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier sobre vocês e vocês forem cheios, vocês serão homens e mulheres capacitados, homens que não vão negar a minha palavra, e vão testemunhar de mim por todo lado onde vocês passaram. E no capítulo 2 ainda, no versículo 1, se cumpre a promessa feita por Jesus. E eles são cheios do Espírito Santo. Nós lemos na Bíblia que eles estavam reunidos em uma casa. E a Bíblia diz que de repente veio um vento impetuoso, um barulho de um vento impetuoso. E viram línguas repartidas como línguas de fogo que desciam sobre cada um deles. E eles começaram a falar no Espírito, falar em línguas e a profetizarem. Foi um dia maravilhoso, é um dia que até hoje continua acontecendo na vida daquele que busca o Espírito Santo, daquele que se entrega a sua vida em prol das coisas de Deus. E precisamos do Espírito Santo de Deus para fazermos aquilo que Jesus quer que nós façamos. E podemos ver no versículo 14 que após ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta e começa a testemunhar sobre Jesus
e dizia à multidão que aquilo que eles estavam vendo foi a promessa que nós lemos no livro de Joel, no Antigo Testamento, onde se diz que naquele dia, no final dos tempos, seria derramado, Deus diz que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E Pedro estava ali explicando, esse Jesus que vocês crucificaram é o Messias prometido para o povo de Israel. O Messias que havia de vir. O Messias que foi profetizado por todos os profetas que apregoavam a vinda do Messias. Este Jesus que vocês crucificaram é o Messias, Salvador. E foi esse Jesus, é esse Jesus que estou falando para vocês, que estou pregando nesta manhã. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. E quando vocês forem revestidos com esse Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Amado irmão e amigo, você que anseia fazer a obra do Senhor, busque o revestimento com o Espírito Santo, com este consolador amigo que o Senhor enviou, que o Senhor nos prometeu, porque só assim você poderá dar fruto, só assim a tua palavra vai sair com unção da tua boca, corações vão recebê-la e vão se prostrar a Jesus. Aleluias. E no versículo 37, aquelas pessoas que ouviram a palavra naquele dia, vieram até os apóstolos e com os corações quebrantados, queriam receber aquele Jesus que o apóstolo Pedro estava pregando naquele momento. Então as pessoas ouviram aquela palavra, a explanação daquilo que estava acontecendo. E vieram até o apóstolo Pedro e os outros apóstolos. E queriam saber mais sobre Jesus. E queriam saber como eles fariam para receber também essa salvação. E isso me faz lembrar o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, quando estavam na prisão e foram açoitados e chicoteados. E a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo debaixo daquele sofrimento, à meia-noite eles começaram a louvar e cantar hinos ao Senhor, bendizer o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor. E não amaldiçoavam aqueles que os bateram e não falavam mal daqueles que os prenderam. Aleluia. E a Bíblia diz que houve um terremoto e todas as portas das cadeias foram abertas. E virou aquele barulho. E o carcereiro desesperado apareceu ali. E sabia ele que a coisa ia ficar muito feia para ele. A Bíblia diz que o carcereiro apanha a espada e o pensamento dele era se matar naquele momento. Mas o apóstolo Paulo, vendo aquela cena, gritou: não faça isso, nós estamos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro, apanhando uma luz, vai olhar e realmente está tudo ali. E aquele homem com o coração comovido por ver o exemplo daqueles homens. O Espírito Santo estava trabalhando naquele momento, na vida, no coração daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem veio até o apóstolo Paulo e pergunta para eles: que faremos, varão? O que podemos? O que eu posso fazer para me ganhar a salvação? E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, Atos 16, 31, a Bíblia diz que ele disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Muitas das vezes queremos fazer muitas coisas,
Queremos andar por aí, falamos e falamos e falamos, mas às vezes o nosso testemunho não condiz com as nossas palavras. Mas precisamos dar um bom testemunho, precisamos mostrar com o nosso modo de vida, o nosso modo de viver às pessoas, que Jesus Cristo habita em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Por isso damos esse bom testemunho. E as pessoas, ao verem isso, vão buscar esse Jesus, vão querer congregar com você na sua igreja, vão querer saber onde é que você congrega. Eu quero esse Jesus, eu quero ir com vocês lá. Eu preciso. Amados irmãos, busquemos o Espírito Santo para a nossa vida. Sejamos cheios do Espírito e vamos dar fruto na presença de Deus. Aleluias. A conclusão que podemos chegar nesta noite é simples e é uma só. Nesta manhã, bem melhor nesta manhã, é que eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Ele é que nos impulsiona, Ele é que nos motiva. Aleluias. É Ele que convence os corações. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Só o Espírito Santo. Nós devemos estar cheios dele. E no versículo 46 diz que aquela igreja perseverava unânimes todos os dias na comunhão, no partir do pão, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E naquela pregação do apóstolo Pedro, que se levanta naquela manhã e começa a explanar, a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Senhor. E vieram até o apóstolo Pedro e perguntaram também o que faremos. E ele disse: arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E vocês ganharão também a salvação. Receberão a virtude do Espírito Santo, serão cheios dele. Aleluia. Somente a igreja unida, somente uma igreja que persevera, somente uma igreja em que o Espírito Santo habita, somente a igreja onde os crentes são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pode continuar dando frutos, pode continuar sendo um ponto de apoio, um ponto de esperança para as pessoas. Aleluia. Um hospital espiritual. Espírito Santo. Aleluia. É Ele. É Ele na nossa vida que vai fazer a diferença. E no versículo 47, eu vejo escrito assim na minha Bíblia: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amados irmãos, não somos nós que convencemos as pessoas, não somos nós que vamos trazer as pessoas para a nossa igreja, para Cristo, mas é Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu escolhi a vós, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi vocês. Vocês estão aí porque eu vos escolhi. Aleluia. Por mais que esforcemos, por mais que tenhamos vontade, que queremos, por mais que façamos, vou vos dizer uma coisa:
se não for pelo Espírito de Deus, se não estivermos cheios do Espírito de Deus, não vamos chegar a lado nenhum, não vamos conseguir. As palavras vão entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai descer ao coração dos homens. Porque nós lemos aqui que os homens com o coração compungido, quebrantado, vieram até os apóstolos e queriam saber mais.